Oi, Edu. Para já é uma honra estar a fazer esta entrevista. E antes de começarmos, deixa-me congratular-te pelo teu novo e grandioso álbum Vera Cruz. Como é que têm sido as reações até agora? Muito boas, e especialmente no Japão, né? América do Sul e Américas em geral, né? México também e Portugal, claro, por ter uma história que começa, né, em Portugal. Então, muitos fãs de Portugal estão comentando, né, que gostaram da história, tal, do disco, no conceito, né, do disco. Então, estou muito feliz. E realmente é um álbum grandioso e dos melhores que tu já fizeste. E acho que é um ponto de viragem no Power Metal. Tu também sentes o mesmo, que é um ponto de viragem no Power Metal, não só no brasileiro, mas no mundial? Então, assim, eu procurei fazer algo que representasse a minha história, né? Que esse ano eu comemoro 30 anos de carreira, né? E aí, assim, procurei buscar as principais, né, características desses 30 anos, mas também colocar algo mais moderno, alguma coisa mais nova, né? E, assim, tecnicamente falando, é um disco, de fato, mais complexo do que eu já fiz, né? Em questão de arranjos de guitarra, né? De harmonias e tal. Então, é um salto mesmo dentro do estilo, né? Do Power Metal. É vamos dizer, um novo momento, né? Se bem que mantém também sempre aquela base de Angra, que também nunca abandonaste. Sim, claro, porque, assim, desses 30 anos de carreira, a metade foi com Angra, praticamente, né? E foram anos muito importantes para mim, né? E aí, então, claro que esse DNA, né, do Edu Falaschi, que compôs muito para o Angra, né? Eu compus muitas músicas para o Angra. Ele é reconhecido como, né, parte da minha história, é meio que natural, né? Por isso tem essa conexão também, né? Claro. E já agora falamos em Angra, antes deste álbum andaste em turnê com o Temple of Shadows. Podemos dizer que esse álbum foi a grande inspiração para o Vera Cruz? Eu acho que assim, não só o álbum, né? A gente não tem uma ligação direta, né? A turnê do Temple of Shadows in Concert, que era uma turnê para comemorar os 15 anos do disco, né? Temple of Shadows. E aí depois eu vim fazer o disco, o Vera Cruz, que é um disco de inéditas. E agora, a musicalidade do Temple of Shadows, do Rebirth, né? Dos discos que eu fiz com o Angra, naturalmente vai estar também no Vera Cruz, porque é o mesmo cantor, né? É o mesmo compositor. E eu sou, por exemplo, do Temple of Shadows eu compus a Prayer Fire, a Angels and Demons, Wishing Well, né? E para o Angra, muitas outras também, como Nova Era, Bleeding Heart, Heroes of Sand, Hunters and Prey, Judgment Day, The Course of Nature, não sei, muitas, são muitas. Muitas mesmo. Então, assim, por isso que não é uma inspiração direta, mas naturalmente tem, sim, uma influência, porque sou eu mesmo também que compus, né, para aqueles discos e agora estou compondo para o Vera Cruz, né. Sim. Ainda em relação à composição, há uma entrevista do Roberto Barros em que ele diz que 30 segundos de Vera Cruz levavam 2 dias a escrever. De que maneira que o processo criativo para este álbum foi diferente do que daquele que tinhas para os álbuns do Angra, por exemplo? Não, na verdade o processo mais ou menos é igual, assim, né? Eu componho muito, por exemplo, eu não paro para compor. Jamais eu fiz assim uma música agora vou compor uma música, não consigo fazer assim. E é muito intuitivo. Eu tenho uma ideia
e vou, né, compondo. Desenvolvendo. E para o Angra era a mesma coisa, né? Então, assim, não tem muita diferença. Agora, é um disco muito técnico, né? Em questão de guitarra, de voz, de bateria, né? E os arranjos, né? Orquestrais e tal. E aí, então, assim, é um disco que, de fato, a gente tomou muito cuidado para ter o melhor do melhor do melhor do que a gente pode oferecer como compositor, né? Por isso que a gente demorou. 1 ano e 4 meses a gente ficou compondo o Veracruz, né? Por isso que o Roberto comentou, né? Às vezes um pequeno trecho demorava 2, 3 dias, né? Para a gente compor, desenvolver, porque a gente queria ter a certeza de que, sim, estava 100%, né? A gente poderia compor rápido e falar, tá bom já está bom. E, sem preguiça. Sim, a gente compunha, parava, dava uns 2 dias, ouvia de novo e falava, não, ainda não está muito bom. Voltar. Falta aqui qualquer coisa. Começava a fazer de novo, então por isso que demorava bastante. Como tu já disseste, Veracruz é um álbum conceptual. Podes contar-nos um bocadinho desse conceito por trás do álbum? Sim, é um disco de 30 anos, né, como eu falei, de carreira, né, que celebra esses 30 anos. Então eu queria contar um pouco da história do povo que foram os primeiros fãs da minha carreira, né, que são os brasileiros, os da América Latina. Depois que eu entrei no Angra, aí outros países, né, começaram a me apoiar. Mas o primeiro foi, em base, o brasileiro. Né? Aí eu falei, quero fazer um disco para contar as origens, né, da nossa história, da nossa cultura. E aí, para isso, eu usei uma história fictícia, né, uma ficção que faz parte de um épico, né, que é uma história fantasiosa, mas épica, né? Eu gosto muito de histórias épicas, filmes épicos, né? Eu gosto bastante. Encaixa sempre muito bem no Power Metal. Sim, tem tudo a ver com Power Metal. E aí eu assim, comecei a pesquisar sobre o descobrimento do Brasil, né? E daí descobrimos que, por exemplo, Pedro Álvares Cabral era membro de uma ordem, chamava Ordem de Cristo, né? Que era descendente dos Templários, uma ordem subsequente dos Templários. E aí eu pensei, nossa, essa é uma boa ideia de falar da história do Brasil e que tenha também elementos épicos, templários, né, medievais, que eu também gosto muito. E aí, assim, por isso que a história começa em Portugal, tal. Aí a gente desenvolveu todo o romance por trás de uma história real, que é o descobrimento do Brasil pelos portugueses, né? E por isso a história começa em Tomar, que é uma cidade de Portugal. E assim, na história, né, que eu criei, existe uma profecia onde uma criança nasceria com uma marca no peito e com uma cruz, né, semelhante à cruz de São Jorge, perdão. E essa criança cresceria, né, e lutaria contra uma outra ordem secreta chamada Ordem de Cruzinero, que era uma ordem do mal, né? Uma ordem que não era uma ordem de preceitos bons, né? E, bom, aí essa ordem, quando descobre que nasceu a possível criança da profecia, eles tentam matar, que é o Jorge, o personagem principal. E aí ele vem para o Brasil para fugir, né? Quando ele está maior, junto com o Pedro Álvares Cabral, que salva a vida dele, trazendo ele para o Brasil. E aí essa ordem da Cruzinero vem para o Brasil para tentar matar o Jorge aqui também. E aí tem uma batalha, né? E assim acontece a história, mas é uma história muito rica, com muitos personagens. Isso que eu falei é o resumo do resumo do resumo do resumo, né? E, assim, tem um escritor aqui do Brasil que também é cantor,
poeta que se chama Fábio Caldeira. E ele que me ajudou com todos os detalhes, né? Da história e tal. E aí a gente construiu junto todo o enredo, né? Da história por trás do Veracruz. Então, basicamente é isso. É um disco cinematográfico. É um disco de música cinematográfica. Eu costumo brincar falando isso sempre. E planeias fazer uma continuação desta história em ambos futuros? Então, muita gente me perguntou isso, né? Se a gente ter uma continuação. Já tem, assim, por exemplo, tem uma gráfica que trabalha com livros, né? Que me perguntou isso, né? E a gente não sabe ainda. E no momento eu estou muito focado com o Veracruz, né? Então, o futuro a gente não sabe ainda. Tu também tens 2 convidados neste álbum. Eles representam alguma personagem nessa história? Sim, sim, sim. Por isso que tem os convidados, né? Eles representam, né, os personagens, alguns personagens da história. Um é a Janaína, que é uma indígena, e por isso é uma cantora mulher, que é a Elba Ramalho, que é muito conhecida aqui no Brasil. E o outro indígena, que é o índio da batalha, da guerra, né? Por isso uma voz mais agressiva, e aí chamei o Max Cavalera, que é um grande ídolo, né, do thrash metal e da voz agressiva mundial, né? Em 2016, tu lançaste Moonlight. Foi o teu primeiro álbum solo. O que é que te levou a fazer acústicas dos grandes êxitos do Angra? Por quê? Sim. Porque assim, eu ia começar a tocar uma turnê de clássicos da minha história e para celebrar 25 anos de carreira, né? E aí meu empresário falou, por que não grava um disco acústico? Porque é uma coisa que eu não havia feito, né? Eu gravei discos de, sei lá, 16 discos de metal, de power metal, e nunca tinha gravado um acústico, né? E aí, por isso que foi a vontade de fazer algo diferente e cantando as músicas mais clássicas, né, da minha carreira. Então esse não era o... Não todas, né? Porque não cabia no disco só. Sim. Esse era o grande... Não era o grande objetivo, não era o objetivo da tua carreira a solo. Não era fazer as versões clássicas sempre, as versões acústicas. Sempre quiseste criar novas músicas. Sim, sim, sim. Eu prefiro, né, claro, compor coisas novas e por isso fiz tantos discos, né, com o próprio Angra ou com o Almar, que foi uma outra banda que eu tava também, e Symbols e tantos outros projetos, né. Agora, assim, você tocar um clássico também com a versão, por exemplo, acústica, né? Ou então o Como de Veracruz. Assim, eu gosto muito de violão, né, de tocar guitarra acústica. Né? E também foi uma maneira de eu poder mostrar meu lado como instrumentista e também fazer um show mais intimista, mais próximo dos fãs, em teatros, né? Fizemos muitos shows em teatros e aí eu também gosto muito desse formato mais íntimo, né? E um pouco mais próximo do medieval também, né? Porque é tudo muito acústico, né? Então eu gosto bastante desse formato. Se tivesses que ordenar todos os teus álbuns entre Alma, Angra, Symbols, em que lugar é que entrava Veracruz? Nossa, que pergunta difícil. Porque, assim, todo último disco sempre é o que a gente está gostando mais no momento, né? Mas, assim, eu acho que ele entra como, assim, uma importância junto com Rebirth, por exemplo, né? Que
Foi meu primeiro disco com Angra, né? Foi um momento de lançamento. De lançamento e uma coisa de assim, vamos dizer, uma mudança na minha vida, né? E esse Veracruz é o meu primeiro disco solo, de fato, com músicas inéditas, né? E por isso que eu acho que é um disco que marca muito como o próprio Rebirth, né? Tem essa importância. Mesmo os antigos Alma tinham quase a mesma formação que tem Veracruz. Por que decidiste criar uma nova banda? Não, na verdade são dois, né? Dois integrantes do Alma que estão comigo aqui, que é o Rafael Dafras, que é o baixista, e o Diogo Mafra, que é um dos guitarristas. E os outros dois integrantes, que é o Aquiles e o Fábio Laguna, que são do Angra. Então somos 3 músicos da época de Angra, né? Do ano 2000, e também o Roberto Barros, que veio há pouco tempo, quer dizer, não tão pouco tempo mais, e começou a trabalhar junto em 2017, né? E aí isso, né? Então são apenas 2 do Alma e 2 do Angra, né? E assim, é natural porque eu já tocava com eles, né? E juntaste o melhor de 2 mundos, digamos assim. Exato. Foi muito bom. Em 2017 nós vimos os Halloween a reunirem-se. Em 2020 já estão vários anunciaram que se iam reunir. E os Angra, mesmo já não tendo o André Matos, há planos para uma reunião? Não, acho que não, porque a gente está, eu digo para mim, né, no meu caso, né, eu estou assim muito focado, né, nessa minha carreira solo, né, e estou lançando o Veracruz, né, agora vou começar a trabalhar na turnê, né, para o próximo ano, e a gente nem pensa nisso, na verdade. Não tenho muito o que falar sobre isso, porque não faz parte de planos, não. Tu também agora tens, como já disseste, tens quase 30 anos de carreira. O que é que os fãs ainda podem esperar de ti? Mais álbuns a solo? Álbuns acústicos? Não, eu acho que eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é continuar cantando metal, compondo músicas novas em discos de metal, com banda, né, discos tradicionais. Agora, disco acústico eu já fiz, né? Então, não sei se eu faria mais um disco acústico e talvez alguma coisa, não sei, um disco com orquestra, né? Não só um DVD, mas um disco de estúdio, não sei. E aí vamos, digo assim, que não seja ao vivo, né? Que seja de estúdio com orquestra. Mas a gente tem muitos planos, mas tudo para o mundo mais tradicional, né? Banda, heavy metal, guitarra, bateria, voz. Mas temos um projeto a longo prazo, né? Tem alguns anos ainda para trabalhar. E ainda bem, esperemos que continues a fazer álbuns tão bons como este Veracruz, que para mim é um dos melhores álbuns que já fizeste. Nossa, que bom, obrigado. Espero que sim, né? Vou tentar. E acho que deves continuar a conseguir fazer isso. É isso, obrigado. Queres enviar alguma mensagem para os teus fãs portugueses? Bom, primeiramente, muito obrigado pela inspiração da história de Portugal. Isso me ajudou muito para construir, né, o conceito do Veracruz. E espero, né, que o ano que vem, 2022, eu possa fazer um show em Portugal, tocando Veracruz, né, que é uma história de Portugal também, em Portugal. Então será um grande sonho. Eu vou lutar bastante para conseguir. E cá te esperamos. Obrigado. É isso. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista e a gente se vê.